Aleluia! Graça e paz, povo de Deus. Ainda não temos ninguém, mas queremos dar início a mais uma live aí. Já tem algum tempinho que nós não fizemos live, mas subiu ao meu espírito o desejo de estar compartilhando com, quem sabe, alguns irmãos, uma palavra aí da parte de Deus, amigos, visitantes também, quem sabe essa palavra vai servir de edificação para quem porventura vier a acessar este nosso vídeo aí, os nossos vídeos nas redes sociais. Nós temos ultimamente feito apenas pequenos vídeos, 3, 4 minutos, agora com mais alguns novos aplicativos. Eu não tinha costume de usar Kawaii nem TikTok, mas ultimamente nós temos utilizado e feito alguns vídeos pequeninos com algumas mensagens rápidas e objetivas. E hoje eu queria me delongar um pouco mais aqui, compartilhar com os nossos amigos, irmãos em Cristo, uma palavra aí da parte de Deus. Está chegando alguém aí? Deixa eu ver se eu conheço pela fisionomia. Ainda não apareceu o nome aqui. Deus te abençoe. Compartilha aí, bênção de Deus, com alguém. Eu quero compartilhar uma palavra de Deus com quem gosta de Bíblia, né? A nossa vinheta, né? Nós costumamos denominar, né, os nossos vídeos, intitulá-los como para quem gosta de Bíblia. E graças a Deus, Deus tem nos dado o privilégio aí de cooperar, ainda que com uma parcela pouca, né? Mas a Bíblia diz: sede fiel no pouco e eu o colocarei sobre o muito. Nossa irmã Suane, bênção de Deus, Jesus te abençoe, Suane. Compartilhe com mais alguém aí. Eu iniciei a nossa live tem alguns minutinhos. Quero compartilhar uma palavra. Na verdade, não vou tematizar, não. Eu tenho algumas anotações aqui de estudos, né? Essa é uma forma que eu aconselho a quem estuda não só a Bíblia Sagrada, mas também qualquer outra matéria. Fazer anotações, deixar um material de estudo disponível, né? Quanto mais você escreve, além de ouvir, a escrita também facilita a memorização. Chegou mais alguém aí? Acho que é Selminha ali, eu não estou vendo. Acho que é Selminha. Deus abençoe os nossos irmãos que estão chegando aí. Compartilhe aí, por favor. Eu tenho alguns dias que não faço live, mas hoje eu senti de Deus de fazer uma live. Eu queria compartilhar um texto e eu vou ganhar tempo logo aqui lendo, porque depois eu vou pedir a Deus direcionamento para explanar algumas verdades. Não que o evangelista queira dizer que são verdades minhas, né? Nem absolutas. E não existem verdades absolutas, senão as verdades a respeito de Deus. A verdade que é uma verdade para mim pode não ser verdade para outras. Então, a única verdade que eu considero absoluta e por essa eu brigo para defender é a verdade das Escrituras Sagradas, as verdades a respeito de Deus, o Espírito Santo, as doutrinas bíblicas da salvação, santidade, enfim. Essas verdades
para mim e para todo servo de Deus, todo cristão, eu acredito que são verdades inquestionáveis, imutáveis, absolutas, irrefragáveis, inegociáveis. Agora, existem outras verdades que são verdades para uns, porém, contudo, pode não ser verdades para outros. Então, eu quero fazer uso de um texto de Paulo escrevendo aos Efésios, a igreja em Éfeso. Vamos ler aqui 12 versos. Vamos ganhar tempo. Paulo diz assim no capítulo 4: Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, o preso do Senhor, guarde muito bem esta frase, o preso do Senhor, que não andeis digno, ou melhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e com todos e em todos. Deus seja louvado por isto. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. 12 versículos, a leitura bíblica, da qual eu queria extrair algumas lições, compartilhar, deixar aí registrado. Quem está conosco aí, está ouvindo online, né, 100%, mas quem sabe, talvez outras pessoas vão acessar este vídeo depois. Paulo, eu disse para a gente atentar para esta frase. Paulo, ele se considerava como um escravo, né, um prisioneiro. Ele usa essa frase aqui no capítulo 4, verso 1. Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, alguém que está em cadeias, alguém que é prisioneiro, alguém que é escravo. Paulo, ele tinha essa consciência de que, na verdade, ele era alguém preso ao querer de Deus, à vontade de Deus. Um servo de Deus, ele não tem querer, ele serve. Deus é Senhor, ele é servo. O Senhor manda, ele obedece. E cabe até aquele ditado, né? Manda quem pode e obedece quem tem juízo. Todo homem que serve a Deus está obrigatoriamente vinculado, ligado, deve estar consciente dessa verdade, que ele é um escravo, que ele é um servo. Obedecer, escute este princípio, obedecer é o ministério adequado de uma alma racional. Essa é uma frase de um grande pensador, homem de Deus, teólogo chamado C.S. Lewis. Todo pecado, meu irmão, toda desgraça, toda miséria,
todas as dores, sofrimentos, aflições, angústias, agruras, porque a humanidade de hoje passa ou passa pelo pecado da desobediência. Então, um verdadeiro servo, independente das suas razões, independente das suas convicções, ele antes é alguém que prefere viver o princípio da obediência. Repito a frase de C.S. Lewis: obedecer ao ministério adequado de uma alma racional. Paulo está dizendo no versículo 1: rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamado. Ele vai usar também no capítulo de número 3, um capítulo antes, iniciando o capítulo 3, ele diz: por esta causa eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo por vós. Na mesma carta aos Efésios, no versículo de número 19 e 20 do capítulo 6, Efésios 6, 19 e 20, Paulo vai pedir intercessões e orações pelo seu ministério, e ele diz: rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, prisioneiro do Senhor, para que me seja dada, é assim que começa o versículo, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com intrepidez, em algumas traduções com confiança, para fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias. Perceba, pelo qual sou embaixador em cadeias. Efésios capítulo 3, Paulo começa falando sobre essa questão da prisão, da sua escravidão, da sua serventia. Efésios capítulo 4 é o texto que nós estamos lendo. Paulo repete, Efésios capítulo 6, 19 e 20. Ele se intitula embaixador em cadeias. Escrevendo aos Coríntios, na primeira carta, no capítulo de número 9, os versos de número 16, ou o verso de número 16, quando Paulo está falando sobre a questão da propagação do seu chamado como apóstolos aos gentios, e ele vai falar da obrigatoriedade que ele tinha, que ele se sentia ter em pregar o Evangelho. Ele vai dizer: se eu anuncio o Evangelho, eu não tenho do que me vangloriar, pois sobre mim pesa uma obrigação, e ai de mim se não pregar o Evangelho. Esse é o verdadeiro servo, meu irmão. Esse é o verdadeiro instinto, a verdadeira consciência que deve nortear a vida de um homem e de uma mulher que entregou a vida para Jesus. Eu disse em uma ministração recentemente, talvez a gente não... É uma linha muito singela, tênue, né? Compreender essa realidade bíblica, a questão da liberdade de escolha versus a soberania de Deus. Porque muitas das vezes nós nos questionamos: eu não fiz algo, eu deixei de fazer algo, eu não agi em determinada circunstância, eu não me posicionei, eu poderia ter me posicionado, eu poderia ter dito, eu poderia ter feito, eu poderia ter me expressado, enfim. E muitas das vezes o Espírito está até mesmo impedindo na vida de um servo temente, obediente, que tem uma vida de comunhão, de oração. Até mesmo o Espírito, o próprio Espírito está impedindo você, meu querido e minha querida, de estar tomando determinadas decisões. Falo segundo a Bíblia. A Escritura diz em Atos capítulo de número 16, quando Paulo ali nas suas viagens missionárias,
intentou ir a uma determinada região da Ásia, a saber, as regiões da Frígia, Galácia, Bitínia. E a Bíblia diz que o Espírito do Senhor o impediu de ir. Então, quem nasceu do Espírito, conforme diz João capítulo 3, é guiado pelo Espírito. E eu queria que você já começasse a receber algo de Deus nesta noite, que você descansasse nessa palavra. Você nasceu do Espírito, então o Espírito está guiando seus passos, suas ações, seus pensamentos. Eu poderia citar Provérbios capítulo de número 21, seus versos de número 1 e 2. O coração do rei é como águas do ribeiro, que o Senhor inclina para onde quer. Eu poderia citar Eclesiastes capítulo de número 11, verso de número 5, quando Salomão vai dizer que assim, aleluia, como tu não sabes o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre de uma mulher que está grávida, assim são as obras de Deus, que faz todas as coisas. Provérbios capítulo de número 20, seu verso de número 24. Como, pois, poderá o homem compreender os seus próprios erros, seus próprios caminhos? Ou seja, de alguma forma, o Senhor norteia a vida de um servo, de um escravo, de um homem de Deus, como, por exemplo, o apóstolo Paulo. O Espírito de Deus o guiava. João 3:8, o vento assopra aonde quer, ouve-se a sua voz, mas ninguém sabe de onde vem, nem para onde vai. E assim são todos os que nasceram do Espírito, meu irmão. Mas vamos lá. Deus seja louvado. Esse é o primeiro ponto da nossa reflexão. Verso número 2. Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade no Espírito pelo vínculo da paz. Aleluia, longanimidade, perceba quantos atributos nós encontramos aqui nestes dois versículos, o 2 e o 3. O atributo da humildade, o atributo da mansidão, da longanimidade e o maior de todos, segundo a Escritura, que é o amor. Um homem de Deus, uma mulher de Deus, um escravo de Cristo, ele busca, aleluia, o comprometimento de uma forma macro, olhando para o reino, não olhando para a sua própria vontade ou para o seu próprio bem-estar. A Bíblia chega a dizer que um crente, um homem de Deus, uma mulher de Deus, ele precisa ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Filipenses capítulo 2, o verso de número 4 diz que nós não devemos atentar somente naquilo que é nosso, mas tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. E aí Paulo vem e agora nos diz humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros, negando-se a si mesmo. Essa expressão, negar a si mesmo, ela é muito pronunciada por nós, os cristãos, mas a gente não pratica, a gente tem dificuldade de negar a nós mesmos. E é interessante que negar a si mesmo é você até mesmo em dadas circunstâncias não tendo culpabilidade em alguma situação, você sendo inocente em determinadas situações, você em detrimento do reino, do convívio, da harmonia, da coinonia dentro do reino, você negar a si mesmo. Isso é ser humilde, isso é suportar a si mesmo, né? Em
amor, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Eu tenho repetido em uma série de mensagens anteriores que preguei um conceito que aprendi recentemente sobre o que era humildade. Humildade, guarde isto, se você nunca me ouviu falar, guarde. Humildade é a capacidade de suportar as ofensas, as afrontas, sem reivindicar direitos. Isso é ser humilde. E Jesus deu o maior de todos os exemplos, registra o escritor aos Hebreus no capítulo de número 12, seus versos de número 1 e 2. O escritor aos Hebreus diz que nós estamos envolvidos ou envoltos de uma grande nuvem de testemunha. Devemos fugir de todo embaraço, do pecado que tão de perto nos rodeia, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual suportou as ofensas pelo gozo que lhe estava proposto e hoje está sentado à destra de Deus Pai. Bendito seja o nome de Jesus. Precisamos aprender com ele isto, e o texto que nós acabamos de ler, Efésios 4, 2 e 3, né? Essa é a instrução bíblica, que sejamos humildes, manso, longânimo. Longanimidade fala de paciência, fala de aguardar, de não sentenciar, não julgar, de ver o lado positivo das coisas, ver o lado positivo das pessoas. Isto é ser longânimo. E aí, vamos dar sequência. Há um só Deus, um só corpo, um só Espírito, como também foste chamados em uma só esperança da vossa vocação. Cruz, meu irmão. Quando nós falamos de cruz, nós compreendemos que é um lugar de morte. A cruz é um lugar de martírio. A cruz é um lugar de fato de sofrimento. Estudando um pouquinho, você vai descobrir que o vocábulo, meu irmão Marcelo Barbosa, Deus te abençoe, meu irmão. Tenho acompanhado essas vídeos também aí nas redes sociais. Deus continue te abençoando. O vocábulo para a cruz é instauro, que quer dizer um porte reto, um instrumento de castigo. Jesus padeceu na cruz. Jesus foi oprimido na cruz, foi martirizado na cruz, foi ultrajado na cruz, foi vilipendiado na cruz, foi vituperado na cruz, foi escarnecido na cruz, escorraçado na cruz por um pecado que era de nós outros. Um pecado que era meu e seu, meu irmão. Evangelho é cruz, é tomar a sua cruz e seguir. Fugir da aparência do mal, fugir do pecado. O pecado começa quando, evangelista, o pecado começa quando a honra à palavra de Deus termina. Guarde isto. O pecado começa quando a honra à palavra de Deus termina. Foi isso que aconteceu ali no Jardim do Éden, quando Adão deixou de dar honra à palavra que Deus tinha estabelecido e desobedeceu. A palavra de Deus está estabelecida. Nós precisamos honrar, meu irmão, a palavra de Deus, aquilo que está escrito. Salmo 138, seus versos de número 1 e 2. Salmo 119, 89, para todo sempre, Senhor, a sua palavra está estabelecida. Então o pecado começa, aleluia, quando a honra à palavra termina. Glória a Jesus. Verso de número 5. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. 3 dispensações
um só Deus e Pai de todos, aleluia, dispensação do Pai, o qual é sobre todos, dispensação do Filho, que veio para todos. Versículo de número 6 eu estou lendo. E em todos a dispensação do Espírito Santo. Pega essa revelação aqui nesse versículo. No versículo 6 de aos Efésios 4. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus. Deus, ele é triuno. Um Deus em três personalidades, Pai, Filho e Espírito Santo, mas que em essência é um só Deus. E aí escute no versículo de número 6 de Efésios 4, no finalzinho do versículo, a parte C, como nós que pregamos costumamos falar. Estou falando com cadência para poder instruir. O objetivo é ensinar a palavra de Deus. Versículo número 6 aos Efésios. O finalzinho do versículo. Pai de todos, a dispensação do Eterno, o Soberano, o qual é sobre todos, a dispensação do Filho, e em todos a dispensação do Espírito. Tito capítulo 2, seu verso número 11. Porque a graça de Deus se é manifestado salvífica ou salvadora para todos os homens, bendito seja o nome de Jesus. E aí vem corroborando com o que eu acabei de falar. Citei de memória o texto de Tito 2:11. Agora, no texto que nós estamos fazendo a leitura para extrair a lição, Efésios capítulo 4, verso número 7. Perceba, mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Eita glória! Mas a cada um, perceba, meu irmão, a cada um não tem essa doutrina, não tem essa determinação, pré-determinismo de Deus. A graça, o texto bíblico, e eu poderia citar, mencionar N passagens bíblicas. Perceba, Efésios 4:7, mas a graça foi dada a cada um, meu irmão. Todos têm o mesmo direito, todos têm o mesmo privilégio, todos têm as mesmas oportunidades. Deus não é segregacionista. Compliquei muito agora, não foi? Vou melhorar. Deus não é separatista, Deus não é exclusivista. Deus não faz acepção de pessoas, Deus não veio para grupos. A graça de Deus se é manifestado, Tito 2:11, salvífica, salvadora para todos os homens. Aleluia, aleluia. Nós estamos lendo, o Espírito conecta tudo, percebe? Nós estamos estudando em Efésios, capítulo de número... E eu não tenho esboço, eu tenho algumas anotações aqui, mas com relação à linha de entendimento, nós estamos agora aqui recebendo da parte de Deus, segundo a palavra. Porque, escute, teologia não se conclui, ou melhor, perdão, teologia se conclui, mas podemos receber revelações da parte de Deus segundo as Escrituras. A revelação não foi extinta. Isso é engodo, isso é engano. A revelação existe. Deuteronômio capítulo 29, as coisas incompletas pertencem ao Senhor. Aleluia. E as reveladas a nós, aos filhos dos homens. Paulo diz que em parte nós conhecemos e em parte nós profetizamos. Agora vem João e diz que Jesus fez tantos outros milagres que, se fossem escritos, não caberiam os livros que se escreveriam. Aleluia. Aleluia, meu irmão. Então, teologia se conclui. Você, nós entramos em uma faculdade e concluímos o curso de teologia, aprendemos exegese, hermenêutica, teologia sistemática, paraclitologia, soteriologia, cristologia, teofania. Nós aprendemos tudo isso e concluímos agora a revelação. Aleluia. E esse é o maior de todos os ensinos, meu irmão. Nós vamos falar um pouquinho mais à frente aqui, mas escute, conhecimento, ele é, aleluia, herdado de pai para filho,
ele é aprendido, pesquisado nos livros, enfim, e outras formas de instruções, e o conhecimento ele é revelado. Glória a Deus, glória a Deus. Jesus disse isto: eu ocultei aos sábios e entendidos para revelar aos pequeninos. Glória a Deus, glória a Jesus. Quem tá pegando aí? Quem tá pegando a palavra aí? Meu irmão, Deus seja louvado, meu irmão Marcelo Barbosa. Conheço o seu comprometimento com a palavra. Deus abençoe, meu irmão. Foi muito bom também passar um tempo com o Senhor aí. E estamos pertinho aqui, quem sabe um dia nós estamos juntos aí fazendo a obra aí. Deus é fiel. Forte abraço. Eu lembro também do Senhor, meu irmão. Um homem de Deus comprometido com a obra de evangelismo, a maior de todas as obras. Sempre ali dando um folhetinho ali. Na hora dos lanches lá, na hora das refeições, você estava ali evangelizando. Deus te abençoe, meu irmão. Mas vamos lá. Nós paramos no versículo de número 7. Versículo de número 8. Aos Efésios de número 4, capítulo, e o verso de número 8. Pelo que diz: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Dons, meu irmão. Poder, capacidade, virtude. E isso já foi derramado. A gente às vezes, por força de expressão, nós temos dito, eu particularmente falo que Deus vai trazer um grande avivamento, mas o avivamento já está, meu irmão, conosco. O avivamento já foi derramado sobre a igreja. Nós hoje talvez estejamos precisando de um despertamento, mas as virtudes, os dons, as qualificações Deus já deu. Há 2.000 anos atrás, Atos capítulo de número 2, se cumpriu Joel 2, quando Jesus disse: ficar em Jerusalém, reúnam-se no cenáculo, porque, aleluia, eu vou enviar o Espírito. E o Espírito desceu, glória a Jesus. Ele disse: ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, Samaria, Judéia e até os confins da terra. Recebereis poder. O poder já foi dado, a virtude já foi dada. Então, Paulo está dizendo no versículo 8, pelo que diz: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons. Temos os dons, temos as virtudes, cada um no seu cada um. Agora, meu irmão, é colocar em prática. E como é que em nós os dons haverão de se manifestar quando nós buscarmos uma vida de comprometimento com Deus em oração? Escute, a oração, guarde isto, a oração é a ferramenta pela qual o grande oleiro molda o vaso. Eita glória! Deu vontade até agora de falar mistério. Oração é a ferramenta pela qual o grande oleiro molda os seus vasos ou o seu vaso. Vida de oração, meu irmão. Vida de comunhão com Deus. Vida de um verdadeiro escravo, a vida de um verdadeiro servo de Deus é negar a si mesmo e é ter coragem para servir a Deus. Eu disse recentemente em um pequeno vídeo e vou repetir agora: ministério não é para pessoas fracas, não é para quem tem medo, não é para quem é covarde, meu irmão. Ministério é para quem não tem desconfiança daquele a quem serve. Aleluia. Ministério é para aqueles que crê naquilo que prega. Aleluia. Ministério é para aqueles que não têm medo daqueles que o ouvem. Glória a Jesus. Isso é ministério. Isso é ter consciência do Deus que chamou. Porque durante a caminhada, durante a nossa vida ministerial, a nossa vida com Deus, nós vamos precisar enfrentar hostilidades, dificuldades, mas precisamos olhar para quem? Olhar para Jesus, olhar para quem pagou o preço. Às vezes nós nos importamos com A, com B, com C e não nos importamos com Cristo. Nós nos importamos em não ofender a A, não ofender a B, em agradar a A, a B, em satisfazer a A, a B e desagradamos a Deus, desagradamos a Cristo. Muitos têm ofendido o Evangelho, mas não quer ser ofendido pelo Evangelho.
não quer ser constrangido pelo Evangelho. Vou trocar a palavra porque a palavra de Deus não ofende ninguém, mas ela constrange. Ela constrange. A Bíblia diz que a mensagem da cruz é loucura para quem se perde, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus para a salvação. O Filho de Deus, glória a Jesus, pelo Espírito de Deus, se entregou no altar de Deus para nos garantir a vida de Deus. E o que nós estamos fazendo com isso? O Filho de Deus se entregou no altar de Deus pelo Espírito de Deus para nos garantir a vida de Deus. Bendito seja o Cordeiro de Deus que retirou o pecado do mundo. Então, eu prego, não tenho a intenção de ser ofensivo, jactancioso, pretensioso, prepotente, arrogante com ninguém. Mas Salomão vai dizer que as palavras do sábio são como aguilhões. Eu vou ler esse negócio aqui, peraí. Eclesiastes capítulo de número 12. Salomão vai dizer que as palavras do sábio são como aguilhões, meu irmão. Sabe o que é aguilhão? É a mesma expressão que aparece ali quando Saulo de Tarso se converte no capítulo 9 de Atos, no versículo de número 5, a Bíblia diz a respeito de Saulo: Saulo, duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Na linguagem rurícola ou rural, o aguilhão era uma ferramenta pontiaguda que, quando o animal, o boi ali na lavoura, na área rural, não queria andar, não queria fazer a vontade de Deus, ele era esporado pelo aguilhão. Então, eu tenho consciência de que algumas mensagens que eu recebo e que você recebe, talvez quem está me ouvindo aí, profeta, às vezes não encontra repouso na sua membresia, na sua denominação, você é hostilizado, você é rotulado, você é oprimido, é perseguido, mas permanece firme, porque Deus ele trabalha com cada um no seu cada um, e a gente vai ver isso daqui a pouco. Escute mais um pouquinho daqui a pouco, você vai entender um pouco melhor sobre isso, e eu creio que essa palavra sim vai confortar o coração de alguém que está nos ouvindo aí. A palavra aqui, meu irmão Marcelo, a palavra nos conforta, nos confronta, é verdade. 2 de Coríntios, capítulo de número 5 e verso de número 14, está escrito que a palavra de Deus nos constrange, o amor de Deus, esse amor que muitas das vezes é pintado apenas como um amor romantizado. Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor, ele é sim, mas a palavra de Deus, o amor dele também constrange-nos, porque Deus não tem vínculo, Deus não tem pacto, Deus não tem comprometimento com o erro, com o pecado. Então ele nos constrange com a sua palavra para nos trazer a salvação e arrependimento. Aí Salomão capítulo 12, seus versos de número 10 a seguir, para corroborar com aquilo que eu estou falando. Talvez você que está me ouvindo ou que vai me ouvir também tenha uma mensagem que seja como essa mensagem. A Bíblia diz que Salomão escreve no capítulo 12 de Eclesiastes, a partir do versículo 10, procurou o pregador achar palavras agradáveis, e o escrito e a retidão, palavras de verdade. As palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixados pelos mestres das congregações que nos foram dadas pelo único pastor. Pastor aqui parece com letra maiúscula, ou seja, as palavras de Deus, não do pastor, não do homem. Um homem de Deus que está no altar, foi chamado por Deus, ele está pregando aquilo que é de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Muitas das vezes eu tenho essa consciência, voltando aqui para o texto que nós estamos estudando, que as palavras que eu recebo da parte de Deus são como aguilhões. Eu estou no versículo de número 9. Então, meu irmão, ministério é isso. E tem muitos desistindo porque a hostilidade, a opressão tem abafado. Existem muitos profetas mortos
mataram os profetas. Mas escute isso aqui. Escute isso que eu ouvi hoje. Minha esposa me falou isso hoje e eu guardei. Podem até matar o profeta, mas eu quero ver matar a mensagem que o profeta deixou. Podem até, meu irmão, matarem, arrancarem a sua vida, tirarem a sua vida. Mas o difícil vai ser esquecer a palavra que o profeta liberou. Receba aí, meu irmão. Receba essa palavra aí que Deus não é para covarde. Os covardes morrem várias vezes antes da morte. Agora, os homens corajosos experimentam a morte uma vez só. Uma vez só. Os covardes morrem várias vezes antes de morrer, mas os homens corajosos morrerão uma vez só. Mas a sua palavra irá reverberar. A sua palavra, as suas mensagens, as mensagens que Deus colocou no coração dos homens de Deus, irá reverberar. Glória a Deus. Irá eternizar-se. Vamos lá. Vamos lá. Versículo de número 10. Nós lemos até o versículo de número 12. Estamos estudando aos Efésios capítulo 4. Quem chegou agora, ou quem vai chegar depois, ou quem vai assistir, vai dando uma recapitulada aí. Eu estou ensinando um pouco daquilo que o Senhor, durante essa nossa caminhada, que inclusive fez agora 13 anos, louvado seja Deus, que o Senhor me alcançou, dia 19 de junho, uma data que eu não esqueço, foi quando eu fiz o meu compromisso com o Pai das Luzes, e estou aqui hoje por graça e favor da parte de Deus, há 13 anos, pregando o Evangelho, aprendendo. Claro que no começo não era pregando, mas hoje o Senhor nos tem levantado aí como uma voz que clama no deserto. Assim como João Batista, o meu compromisso é com a palavra de Deus, meu irmão. Não é com homem, não é com instituições, não é com placas denominacionais, é com o reino de Deus. É com o reino de Deus, pregar o Evangelho da cruz, o Evangelho da salvação. Escute quem foi que me chamou e quem foi que te chamou. Você que vai ouvir essa live, você que está ouvindo, escute quem foi que te chamou. Versículo de número 10, aos Efésios capítulo 4, está escrito assim: glória a Jesus. Amém, meu irmão. Setembro eu faço 10 anos, bênção de Deus. Vamos lá, para não perder o raciocínio aqui. Escute quem foi que lhe chamou, quem foi que lhe instituiu, quem foi que lhe separou. É ele quem faz, não é homem algum não. Homem não produz avivamento, homem não produz salvação. Quem produz é o Espírito Santo e a palavra. É isso aqui que produz avivamento, que produz salvação, é a palavra. E quem nos chamou, e quem nos instituiu, quem nos outorgou, quem nos patenteou. Escute, versículo 10 aos Efésios capítulo de número 4. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Agora, versículo 11. Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. E eu vou finalizar aqui, versículo número 12. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Foi ele quem deu, meu irmão. A igreja está subalterna. A igreja está submissa aleluia, a esses 4 ministérios. Louvado seja Deus. Tem alguns aqui também, servo. Ó, servo, aqui como é que eu tô aqui, ó. Tô armado aqui, tô munido. Sobre o Espírito Santo, verdade, a gente compartilhou algumas coisas. Eu lembro da gravata que o Senhor me deu também. Tá aí, tá aqui. Meu irmão Marcelo, Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe. Então, foi ele quem deu. Então, vamos entender um pouco assim aqui dessa questão. A carta aos Efésios é uma carta fenomenal, meu irmão. Aos Efésios é considerada pelos teólogos como o ápice, ou os Alpes, o Monte Alpe, nos Alpes é um monte elevadíssimo, né?
Então é uma analogia aqui para que a teologia faz uma comparação a essa carta aos Efésios. A carta aos Efésios é considerada como os Alpes do Novo Testamento, o grande cânon das Escrituras e o ápice das epístolas do apóstolo São Paulo. Então, é aqui que o Senhor está dizendo, né? Instituindo. É nessa carta que Paulo registra, né? Paulo que não recebe o evangelho por terceiros. A Bíblia diz que Paulo recebe diretamente de Cristo, do Espírito. Paulo é levado, né, em Espírito, e ele não andou com os discípulos, mas ele recebe revelação. Né? Capítulo de número 12 de 2 Coríntios, ele vai falar a respeito da experiência que ele tem. Eu conheço um homem que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, foi arrebatado ao terceiro céu e viu coisas inefáveis que o homem não é lícito. Louvado seja Deus. Paulo recebeu da parte de Deus. Ele vai dizer em Gálatas 1, se não me falha a memória, 11 e 12, que o evangelho que eu recebi, não o recebi de homem, porque não mas recebi do próprio Cristo. Gálatas capítulo de número 11, glória a Jesus. Mas é isso, eu vou explanar aqui o último verso para a gente ganhar tempo. Paulo fala a respeito dos 5 ministérios. Alguns teólogos dizem que aquela parábola ali em Mateus 25, que distingue as 5 noivas prudentes das nécias, alguns teólogos comparam, né? Fazem esse aparelhamento, né? Definindo também, né, como as 5 noivas prudentes, como os 5 ministérios que Deus instituiu para a gestão da igreja. Perceba que nós lemos, né, o versículo de número 12. E ele mesmo deu a uns por apóstolos, e outros como profetas, e outros para evangelistas, e outros para doutores, né, ou mestres, ou seja, 5 ministérios. Então, cada um desses ministérios tem uma função dentro do corpo de Cristo. A igreja está submissa, a igreja deve estar subalterna a esses 5 ministérios. Para quê? Versículo 12. Aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo. E como é que a igreja recebe, como é que se define, distingue um ministério dentro da igreja? Hoje, infelizmente, nós temos visto muitos crentes que começaram ontem, depois de 1 mês, 2 meses, consagrado a pastor, a pastora, a bispo, enfim, apóstolo. E existe um tempo para isso, e existem critérios para isso. A Bíblia própria diz isso. Eu tenho 13 anos hoje no Evangelho. Eu já tenho 2 anos ou 3 anos agora como evangelista. Mas como é que uma chamada ela é, aleluia, definida dentro do reino? Com serviço, meu irmão. Você serve a noiva de Cristo e a igreja, aleluia, junto com os líderes, discernem o seu ministério. E num tempo determinado, a sua chamada vai ser reconhecida, você vai receber a sua consagração, enfim, você vai passar a estar debaixo de uma legalidade, de fato, de uma autoridade para fazer a obra de Deus. E você vai fazer com liberdade, você vai fazer com amor, você vai fazer com comprometimento, com assiduidade, com diligência. Salomão, capítulo de número 22 de Provérbios, vai dizer que o homem que é diligente na sua obra, perante os príncipes e reis, ele será posto. Vai passar uns tempos de perrengue, vai passar uns tempos de dificuldade, de prova, de luta, de escassez, mas vai chegar o tempo da honra, meu irmão, e da dupla honra. Paulo ensinou isso. Paulo disse: eu sei estar abatido, quanto também padecer necessidade, terem abundância, terem fartura, ou em escassez, estar em escassez. Em tudo e em todas as coisas eu já estou experimentado, e eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, Filipenses 4. Mas vai chegar um tempo, meu irmão, vai chegar um tempo da bênção, o tempo
da graça, um tempo do favor de Deus. Agora, eu vou compartilhar um detalhe sobre essa questão. Algumas pessoas nos rotulam, talvez isso vai servir para você também. Eu, desde criança, desde a época do colegial, desde pequeno, antes de me converter, e eu creio que o Senhor, Ele nos prepara, né, para o chamado que Ele tem para nós. Eu creio assim. Acredito que também quem está nos ouvindo crerá assim. Eu já tinha uma aptidão para a oratória, né, para falar. Eu sempre gostei de pesquisar, descobrir significado de palavras, traduções, leitura. E às vezes nós recebemos algumas, vamos dizer assim, farpas, né? Por conta de a gente se expressar usando um vocábulo mais polido, mais rebuscado, usarmos algumas palavras técnicas, usarmos alguns termos mais aprofundados. E eu fico a imaginar, pura falta realmente de comprometimento com o que a Bíblia ensina. A própria Escritura, ela já tem essas questões, ela já tem em si, na sua conjuntura, uma complexidade. E dentro dos ministérios, e a pergunta vai para quem questiona às vezes, por que complicar? Por que não pregar um evangelho fácil? Por que não falar uma palavra menos complicada? Mas a própria Bíblia, ela já tem uma linguagem que é rebuscada. E a pergunta é, por que então, se a gente não pode falar dessa forma, se não tem necessidade de falar desta forma, por que Jesus colocou um mestre dentro dos 5 ministérios da igreja? E eu não quero ser jactancioso, pretensioso, nem me intitular a título algum, que a Bíblia diz que quem é alguma coisa é discernido. Eu não quero me intitular a nada. Mas para que Jesus colocou mestres dentro da igreja? Essas pessoas que questionam, que falam que não tem necessidade. Às vezes quando eu ministro, eu entro em algumas questões pormenorizadas, algumas questiúnculas, vamos dizer assim. O que é isso? Isso na teologia é a exegese, que é o estudo detalhado, quando eu uso algum termo dos originais, uma palavra no grego, no aramaico, no hebraico, às vezes parece que nós estamos querendo complicar ou até mesmo mostrar uma performance ou nos aparecer. Não é. Existe um ministério dentro da igreja para se aprofundar nessas questões. Por que a Bíblia diz que Ezequiel, ele entrou no rio da revelação, mas a água estava no joelho, e ele sentia a necessidade de ir, e daí a água foi para os tornozelos, depois para os artelhos, e depois para os lombos, e então ele se submergiu. Glória a Jesus. Então, meu irmão, a Bíblia diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O que nós precisamos é respeitar a chamada um do outro. Nós precisamos discernir e viver em comunhão um com o outro, respeitando um ao outro, a chamada um do outro, porque tudo, nada é vão. Na Bíblia, um i, uma vírgula tem significado. Tem revelação de Deus em uma vírgula. E tem homem que tem comprometimento para isso, para buscar o entendimento, a compreensão. Se você pegar na nossa língua portuguesa, no nosso vernáculo, se você pegar uma frase e mudar a vírgula de um lugar para o outro, você muda o sentido da palavra. Então tem pessoas que Deus levantou para explicar essas coisas. Por que existe escola dominical, seminário? Porque tem que ter os mestres, meu irmão. Está aqui, ó.
Nós acabamos de ler. A um ele deu como apóstolos, a outros para profetas. Qual a função de um profeta? O profeta na igreja, ele diz coisa que o pastor não diz. O trabalho do pastor é pastorear, é aconselhar, é ensinar, é doutrinar, é ter paciência. Algumas mensagens o Senhor não dá ao pastor, o Senhor não dá ao evangelista, o Senhor dá ao profeta. Aleluia, glória a Jesus. Eu acho que até aqui o Senhor falou conosco, mas escute, o fim de tudo isto é preciso que tudo converja, culmine ou arredonde em Cristo. Cristo, meu irmão, Cristo. Sem Cristo, nada feito. Sem a cruz, nada feito. A cruz, meu irmão, tem um louvor de Anderson Freire. A cruz, ela tem sua medida, Deus um dia calculou. Glória a Deus. A letra do hino de Anderson Freire. Sem cruz, meu irmão, não há vida. Pegue isso. Para que o ser humano viesse a existir, Deus disse, haja luz. Agora, para que o homem viesse a se reestruturar, se reconectar, para que houvesse novo nascimento, Jesus disse, haja cruz. Para que o homem viesse a existir, haja luz. Para que o homem viesse a nascer de novo, haja cruz. Glória a Jesus. Cristo veio de cima para baixo, do céu para a terra. Glória a Deus. Do céu para a terra, para pegar os que estão embaixo e levar para cima. Apesar de Cristo estar, para alguns, ser ainda conhecido como o sofredor da cruz, ele não está mais hoje nos olhando de baixo para cima, ele está nos olhando de cima para baixo, meu irmão. Ele pagou o preço. Recentemente eu compartilhei Gálatas 3:13, que diz que maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ele foi feito maldito por mim e por você. A cruz, na época de Cristo, o Gólgota era considerado um esgoto social, símbolo de distanciamento eterno de Deus, literalmente a porta do inferno. E Jesus, meu irmão, conheceu e sentiu na pele o que é o inferno e a total distância, ausência de Deus, por conta de mim e por conta de você, por conta dos nossos pecados. Na cruz, toda a ira de Deus foi colocada sobre Jesus. Ele assumiu a culpabilidade de todos nós. É o que Isaías diz. Aleluia. Ele foi para o matador, o cordeiro mudo, levado aos seus tosqueadores. Não abriu a sua boca, mas ele foi até o fim. Louvado seja o nome de Jesus. Evangelista Gabriel, até aqui o Senhor nos ajudou. Compartilha aí, meu irmão, essa palavra aí. Meu irmão Gilberto Pereira chegou aí, quase no finalzinho, eu já estou encerrando. Eu não sei há quanto tempo nós estamos aí na live, mas compartilha essa palavra aí. Na cruz, aleluia, a ira de Deus se manifestou. E a Bíblia diz que essa ira está sobre os filhos da desobediência, aos Efésios capítulo de número 2, eu estou aqui pertinho, versículo de número 2. A ira dele, meu irmão, se manifestou sobre os filhos da desobediência. Mas a graça se é manifestada a todos os homens, porque pela graça sois salvos
mediante a fé, não vem de vós, é dom de Deus, é um dom gratuito de Deus para que ninguém se glorie. Meu pastor Gilberto, Deus seja louvado pela vossa vida, pela vida de sua família. Eu estou finalizando. Sem cruz não há vida, meu irmão. Jesus pagou o preço do sofrimento, do distanciamento, foi levado para o Gólgota, que era naquela época o chamado esgoto social, onde os mais perversos, os crimes mais hediondos eram julgados, mais terríveis eram julgados, e Jesus, dilacerado pelos nossos pecados, pagou o preço. Louvado seja o nome do Cordeiro. Bendito seja Deus, meu irmão. Eu quero encerrar dizendo: não negue a Cristo, não deixe a sua cruz. Eu sei que alguém vai lembrar de uma pequena anedotazinha ou um conto que se ouve aí na internet. Alguém que, duas pessoas que carregavam a sua cruz e na sua caminhada, com a cruz, um deles, durante a caminhada, encontrou obstáculos, ou melhor, o peso da cruz, durante a caminhada de um, ele foi cortando, fatiando a cruz para poder ficar mais leve e caminhar com mais facilidade. Mas um deles foi com a sua cruz, carregando peso ali, lutando, pelejando, mas não deixou a sua cruz. Em dado momento da caminhada, os dois se depararam com um grande abismo, e o que estava com a cruz quebrada olhou para um lado, olhou para o outro e não viu o que fazer, não tinha como fazer para atravessar. Mas o que estava com a cruz inteira jogou a cruz de um lado para o outro e atravessou, aleluia, em vitória. Bendito seja o nome de Jesus. É assim, meu irmão, vai ser assim. A chamada, meu irmão, de nós outros não pode ser ofuscada pelo amor dos que nos amam. Às vezes alguém te ama e te dá um conselho que talvez vai ofuscar a sua chamada. E nem também pelo ódio dos que nos perseguem. Recebe isso. A nossa chamada não pode ser ofuscada pelo amor dos que nos amam e nem pelo ódio dos que nos perseguem. As lutas são temporárias, mas os propósitos de Deus são eternos. Glórias ao nome do Cordeiro. Diante das circunstâncias, diante das situações que eu e você atravessamos, o que importa é o que nós iremos fazer com aquilo que nos dizem, com aquilo que fazem contra nós. Aquilo que fazem conosco deve servir, meu irmão, de conhecimento, meu irmão. Ou melhor, de combustível, as pedradas, as afrontas. Foi o que Jesus fez. Ele suportou a ignomínia e ele encontrou nas afrontas força para caminhar. Não desistiu. Eu vou finalizar agora. Escute. É melhor estar aos pés da cruz com Cristo, aleluia, do que no jardim com a serpente. Forte, né, Brasil? É melhor estar aos pés da cruz com Cristo do que em um jardim com a serpente. Tem muita gente trocando o evangelho, a sua cruz, por causa de facilidade, meu irmão. Escute, às vezes o caminho vai nos trazer alguns constrangimentos, talvez até um pouco de vergonha. Talvez iremos nos envergonhar com algumas coisas que nós fazemos, não com o Evangelho, não com Jesus, não com Deus, mas com alguma coisa que nós fazemos. Mas escute, o caminho da vergonha com Deus é melhor que o atalho da honra com Satanás. Eita maravilha! O caminho da vergonha com Deus ainda é melhor do que o atalho da honra com o capeta, com o diabo, com Satanás. Louvado seja Deus, louvado seja Deus.
Bendito seja o nome de Jesus. Compartilha essa live aí com alguém aí, meu filho, meu querido. Até aqui nos ajudou o Senhor. Eu espero ter sido um instrumento de Deus para a sua vida, um canal de edificação para o seu ministério. Compartilha. É a palavra de Deus, não é a minha palavra. Pregador não é dono de mensagem. Nós aprendemos uns com os outros. A Bíblia é escrita por homens, 66 livros inspirados pelo Espírito, a palavra de Deus. Se eu fui instrumento de Deus, assim como eu aprendi de alguém, eu disse e vou repetir no início, glória a Deus. Eu disse e vou repetir no início, conhecimento ele é herdado de alguém ou é pesquisado, adquirido, glória a Deus, pela sua busca, pela sua pesquisa, pelas suas leituras, ou ele é revelado. Revelação só vem por meio dos joelhos dobrados, da oração, da boca no pó, uma vida de comunhão. Deus vai falar coisas com você que Ele não falou com ninguém ainda. Isso é uma maravilha, isso é gostoso demais. Mas nós também aprendemos uns com os outros, aprendemos com os livros. Amém? Deus seja louvado. Até aqui nos ajudou o Senhor. Meu pastor está dizendo aí que já compartilhou com 12. Glória a Jesus. Que Deus seja louvado. Tá gostoso ficar aqui com vocês, mas a gente sabe também do compromisso de cada um, tem que descansar. Amanhã, se Deus permitir, eu volto mais uma vez aí com mais uma palavra da parte de Deus. Deus abençoe, forte abraço, evangelista Gabriel e família, te abençoa. Deus no comando sempre. Deus no comando sempre. Beijo no coração. Um abraço.